Olá, pessoal, tudo bem? Eu vou resolver alguns exercícios aqui de primeira lei de Mendel, tá? Para vocês fixarem o conteúdo. Se vocês acham que já estão craques, não precisa assistir esse vídeo, tá? O que eu oriento? Oriento vocês a pausarem o vídeo, tentar fazer sozinho e depois ver a resolução que eu vou postar nesse momento, ok? Então vamos lá. Observe a genealogia a seguir, sabendo que a polidactilia é uma anomalia dominante. Então, ele está dizendo já que essa característica que está achurada, que a polidactilia é dominante. Ana, o que é polidactilia? É quando a pessoa tem mais de 5 dedos na mão ou no pé, ok? Então, se ela é dominante, essa doença, ela para ser manifestada, ela tem que ser pesão-pesão ou pesão-pezinho. Obviamente, indivíduos normais, ou seja, que não são polidáctilos, é pezinho, pezinho. Eu vou reproduzir essa genealogia aqui, tá bom? Então, vamos lá. Aqui a mulher que é normal, com um pai polidáctilo, tem filha polidáctila com um filho normal, que aí ele chamou de 4. Então, vamos lá. Sabendo que a polidactilia é uma anomalia dominante e que o homem 4 casou-se com uma mulher polidáctila. Olha lá, então ele casou com uma mulher polidáctila. E ela era filha de mãe normal. Qual é a probabilidade deste último casal, então do 4 com essa mulher, a probabilidade desse último casal ter um filho homem e polidáctilo? Então, e pesão traço. Qual é a probabilidade? É isso que nós temos que resolver. Então, a gente tem que achar o genótipo. Veja bem, se esse 4 é um indivíduo normal, então ele é pezinho, pezinho. Nem precisa fazer aqui, né? Aqui, ó, pesão, traço, pezinho, pezinho, tá? Aqui vai ser pezinho, porque esse pezinho veio daqui, beleza? Então, vamos lá. A mulher dele, do 4, é polidáctila. Então, ela é pesão, traço. Só que a mãe dela é normal, então é pezinho, pezinho. Esse pesão provavelmente veio do pai dessa mulher. Provavelmente não veio, né? Então, essa mulher é pezinho. Então, qual que é o genótipo do casal? É pezinho, pezinho com pesão, pezinho. Então, vamos lá? Qual é o espermatozoide do cara? O único espermatozoide do cara é o pezinho, que é pezinho, pezinho. E o óvulo da mulher? Ou o óvulo vai carregar o pesão, ou o óvulo vai carregar o pezinho. Então, quais são as probabilidades? Pesão, pezinho, pezinho, pezinho. Então, a probabilidade dessa criança ser polidáctila é 1 em 2. Tá? Então, a gente já colocou aqui, ó, 1 em 2. Só que tem que ser homem. Então, para ser homem, meio, porque ou é homem ou é mulher. E a regra do E, multiplicação. Então, é 1/4. Letra certa, D. Beleza? Vamos para o próximo exercício. Vamos para o segundo exercício, então. Na espécie humana, há um tipo de surdez hereditária que é determinada por um par de genes. Então, um par de genes, primeira lei de Mendel, ok? No heredograma a seguir, as pessoas surdas estão representadas por símbolos achurados. Então, quem é surdo... Ops, deixa eu colocar aqui a caneta. Quem é surdo está achurado. Com base nessa informação, assinale a opção correta quanto ao tipo de herança e o genótipo. Então, olha, vejam pelas respostas que ele quer saber se a herança é dominante ou recessiva e os genótipos, se é são, é sim, ou é sim, ou é sim. Vamos recordar. Eu falei lá no vídeo que quando os pais não têm a característica e pelo menos um dos filhos tem, um deles, é porque a característica é recessiva. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, azinho, azinho. Então, um azinho veio daqui, outro azinho daqui. Então, os pais obrigatoriamente são azão porque eles não têm a doença, ok? Por quê?
Porque se essa doença aqui fosse dominante, ó, se ela fosse dominante, azão traço, igual o primeiro exercício lá, obrigatoriamente esse azão teria que vir de um dos pais. Então, obrigatoriamente, um dos pais teria que estar churado. Então, não tem como essa doença ser dominante, porque os pais não têm a doença, ok? E aí, vamos voltar aqui para o exercício. Olha o casal 3 e 4. Os pais não têm a característica. E pelo menos um filho teve. Aqui, na verdade, são 2. Então, a gente identifica que quem tem a doença, a característica, não necessariamente a doença, é a herança que a gente fala, né? Nem sempre é doença. Então, é recessivo. Então, a gente coloca todos eles S1, S1. Vejam que eu não poderia usar o casal 1 e 2, porque um não tem e o outro tem. Agora, o 3, 4, os pais não têm e pelo menos um filho tem. Então, a característica, ela é recessiva, ok? O resto, nós vamos pôr tudo o quê? São traços. Beleza. Vamos começar. Esse filho aqui, Sinho, Sinho. Um Sinho veio do 2, da mãe. Então, o outro Sinho teve que vir do pai. Aqui, a filha ou o filho que tem a característica Sinho, significa que um Sinho veio da mãe, o outro Sinho veio do pai. Então, o indivíduo 1 é São, Sinho. O indivíduo 2 Sim, Sinho. 3 São, Sinho. E 4 São, Sinho. Então, ó, não é dominante, a gente já viu. E vamos ver recessiva. Essa daqui, né? É a letra E. Beleza? Vamos continuar, então, com o terceiro exercício. A talassemia é uma doença hereditária que resulta em anemia. Indivíduos homozigotos, emão, então anotem tudo, apresentam a forma mais grave, que é identificada como talassemia maior. E os heterozigotos MN apresentam uma forma mais branda, chamada de talassemia menor. Ok, vamos lá. Indivíduos homozigotos NN são normais. Sabendo que todos os indivíduos com talassemia maior morrem antes da maturidade sexual, ou seja, eles não chegam a atingir a forma adulta, tá? Antes da maturidade sexual. Qual das alternativas a seguir representa a fração de indivíduos adultos, descendentes do cruzamento de um homem e uma mulher portadoras de talassemia menor, que serão anêmicos? Então, vamos lá. O homem e a mulher são portadoras de talassemia menor. MN cruzando com MN. Ok? Então, vamos fazer os gametas. Ou vai o M, ou vai o N. Ou vai o M, ou vai o N. Então, M, 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 N, M, N, N, N. Se o exercício estivesse perguntando os nascidos, então você poderia contar com o MM. Só que ele já falou indivíduos adultos. Então você não pode considerar, porque isso aqui é letal, homozigose letal, ok? Então, qual das alternativas a seguir representa a fração de indivíduos adultos, descendentes do cruzamento de um homem e mulher, portadoras de talassemia menor, que serão anêmicos? Esse aqui é normal. Ops, normal. Os anêmicos são o MN, que tem a talassemia menor, ok? Então, é 2, ó, 1, 2, 2 de 3, tá? Ok? Vamos, então, para o último exercício. Esse aqui eu peguei lá da aula que eu pedi para vocês fazerem, que é um exercício um pouquinho mais trabalhoso, ok? Então, eu vou colocar aqui o heredograma.
Então, vou pôr aqui. Achurou. Aqui. Aqui. Nossa, eu fiz errado, né? Sim. Tira isso aqui. Só vou fazer aqui maior, tá bom? Então, vamos lá. A mucoviscidose é uma doença genética grave que associa problemas digestivos e respiratórios. Os pulmões das pessoas afetadas apresentam um muco espesso que promove infecções bacterianas. Observe e analise o esquema a seguir, que representa a árvore genealógica de uma família, onde alguns indivíduos são afetados pela doença. Qual a probabilidade do casal 21 e 22, então esse aqui, ó, 21 e 22, vir a ter uma criança do sexo feminino, então eu vou pôr a probabilidade aqui. A probabilidade dessa criança ser do sexo feminino e com a doença. A primeira coisa que a gente tem que fazer é saber se a doença é dominante ou recessiva. Então, o que eu falei para vocês? Quando dois pais não têm a característica e pelo menos um filho tem, é porque essa característica ela é recessiva. Então, quem está achurado é recessivo, eu vou colocar eminho, eminho. Todos os outros são emão traço. Muito bem. Então, ela tem que ser mulher, meio, e, regra de multiplicação, eminho, eminho, porque a doença é recessiva, ok? Então, agora a gente vai ter que saber qual é a probabilidade dela ser eminho, eminho. Só que observe os pais desta criatura aqui, ó. Essa aqui, ok? A gente sabe que a mãe é eminho, eminho, mas, então vai cruzar com o pai, que é emão traço. Para a filha ser eminho, eminho, o pai tem que ser eminho, né? Porque um eminho veio da mãe, o outro eminho vem do pai. Só que a gente tem os pais aqui desse cara, olha aqui em cima. Eles têm filho eminho, eminho. Então, os pais são emão, eminho, emão, eminho. Mas a gente não sabe se esse pai aqui é emão, eminho ou emão, emão. E para a filha ter a mucoviscidose, ele tem que ser obrigatoriamente emão, eminho. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é achar a probabilidade deixa eu trocar de cor, desse pai aqui, ó, ser emão, eminho. Então, nós vamos fazer a genealogia dele primeiro, tá? Então, os pais dele, eu vou colocar um asterisco aqui, ó. Os pais dele é emão, eminho versus emão, eminho. Então, qual que é a chance do cara? Então, vamos lá. Emão, eminho. Emão, eminho. A gente falou que para a filha dele ter a doença, ele tem que ser emão, eminho. Então, aqui, ó. Aí vocês vão falar assim, nossa, Ana, então é 2/4. Não é 2/4, não é meio. Por quê? Porque a gente já sabe que ele não tem a mucoviscidose. Ele já não é achurado. Entendeu? Então, você não pode considerar a probabilidade dele ter a doença, porque a gente já sabe que ele não tem a doença. Olha aqui, ó, ele não tem a doença. Então, ele tem 3 possibilidades. Dessas 3 possibilidades, 2/3 de ser emão, eminho. Então, ele tem 2/3 de probabilidade de ser emão, eminho. Então, agora, a gente vai fazer o cruzamento dos pais. A mãe, a única probabilidade, ela é levar o eminho. E o pai, então, ou vai levar o espermatozoide emão, ou vai levar o espermatozoide eminho. Então, emão, eminho, eminho, eminho. Então, a probabilidade da filha nascer com a doença é 1/2.
Então, vamos voltar aqui na probabilidade. Ela tem que ser menina, meio. Ela tem que ter a mucoviscidose, meio. Mas para ela ter a mucoviscidose, o pai tem que ser irmão heminho. E para o pai ser irmão heminho, 2/3. Então, corta, corta, 1/6 de probabilidade. Esse exercício é mais trabalhoso, né? Mas ele é muito interessante. Bom, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desses exercícios. Um beijo e até a próxima. Só uma observação, né? Eu acabei de ver que nesse último exercício, para falar probabilidade menina, aí eu fiz o símbolo masculino, ok? Então, ainda bem que eu vi. Esse aqui é feminino, esse aqui é masculino. Mas é que é meio de qualquer jeito, então não interferiu no exercício. É só para falar mesmo que eu fiz o símbolo errado, tá bom? Para não precisar gravar tudo de novo. Um beijo!